Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. E ouviram bem, um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana o episódio podia chamar-se 3 homens e um destino, e o destino chamar-se-ia Isto não tem nada a ver comigo. Começamos pelos exames. Este ano, pela primeira vez, mais de 300 mil provas do secundário foram corrigidas em formato digital, o que em teoria significa uma grande modernização e na prática significou convocatórias enviadas a professores de outras disciplinas, a professores reformados, e isto é verdade, nós não estamos a exagerar para efeitos cómicos, e a professores já falecidos. As notas deviam sair a 14 e saíram mais ou menos a 17. O ministro chegou a sugerir aos jornalistas que confirmassem as fontes dos testemunhos dos professores e o primeiro-ministro foi ao debate do Estado da Nação na passada quinta-feira recusar a palavra caos, com 99,5% das respostas corrigidas, o que deixa por explicar apenas de quem eram as outras. Esta segunda-feira, Fernando Alexandre pediu desculpa aos professores, aos diretores, às famílias e aos alunos e anunciou que a solução é uma época especial de exames no início de setembro, que contará como segunda fase para quem não tiver informação suficiente para decidir se vai à segunda fase. O calendário e as regras dessa época ficam para o Júri Nacional de Exames definir mais tarde e a segunda fase, entretanto, começou hoje, ao dia que gravamos, terça-feira, ontem, para vocês que estão a ouvir na quarta, ou seja, há alunos a entrar na sala hoje de manhã sem saberem se lhes convinha fazer mais tarde o exame que ainda não existe, em datas que ainda não existem, com regras que ainda não foram escritas. E, entretanto, o ministro também admitiu um erro de parametrização na versão 2 do exame Físico-Química A, que afetou mais de 12 mil alunos, dos quais cerca de 11.500 viram a nota subir depois de ser corrigida. Os 25 euros para pedir a reapreciação mantêm-se, porque, explicou o ministro, funcionam como uma espécie de taxa moderadora. A Leonor deve apreciar. E quanto a demitir-se, disse a frase que fica para a história: se isto tivesse corrido muito mal, demitia-se. Depois o ministro da Administração Interna, o nosso segundo homem, Luís Neves, dirigiu a Polícia Judiciária entre 2018 e 2026 e nesse período a empresa de um amigo ganhou concursos com a PJ no valor de 2.100.000 euros e mais tarde a mesma empresa foi contratada para umas obras na propriedade de Luís Neves em Odmira. E este mês, há 2 semanas, mais ou menos, um atrelado apreendido, sabe-se, está estacionado nas instalações do amigo de Luís Neves. Há um inquérito, supostamente, há alguns esclarecimentos, mas não de Luís Neves, e há um tanque ou uma piscina, e essa discussão fica para depois. E depois, para vocês não dizerem que nós só falamos de nós, o Reino Unido perdeu mais um primeiro-ministro, o nosso terceiro homem da história, e vem outro homem, Andy Burnham, o 7º desde 2016, e o primeiro católico em quase 500 anos, que sucede a Keir Starmer, ex-líder do Partido Trabalhista, que se demitiu ao fim de 23 meses por causa de uma nomeação, para Washington com o nome de Epstein pelo meio. É esta a estabilidade que nos prometem sempre que explicam que faltam adultos na sala. E eu começo por ti, Adriana, para nos explicares o primeiro homem desta história, porque vamos começar com o caos que já nos persegue. Isto está a ser tipo a lei laboral, não é? A lei laboral já estávamos a falar tanto que a próxima vez que falássemos íamos explodir. Agora é o caos nos exames, que o primeiro-ministro diz que não é bem um caos, e eu pergunto-te, é ou não caótico? Bom, antes de falar sobre homens, gostava que, em nome da Lei da Paridade, parabenizássemos a nossa Leonor Rosas, que é agora uma comentadeira do sistema. Mais ainda uma. Por cima, mais mesmo do sistema. Mas mesmo, porque é da função pública mesmo. É da RTP, rádio e televisão. Obrigada, amiga. Go. E ela estava que são as minhas maiores fãs. Ela está, mas mesmo,
Tipo, Sou vocês mesmo. fãs da lei da paridade acho que não nos topam. Não têm noção do quão fãs somos. Nós somos umas para as outras aquelas raparigas bêbadas na casa de banho Tipo, sem não, controle. tu é que Tipo, és linda. tu é que és linda. Amiga, estás linda! Aquele verde, mas por acaso agora a sério, aquele verde que tu Ficou-te a usaste matar. ontem, vocês não viram, por favor, vão para trás. Olha, na verdade Às- foi o verde que eu usei no espetáculo da Paridade em Lisboa. É Pelas verdade, é verdade, 9h40 e tal, foi para te dar sorte, não foi? Pelas 9h40 e tal da noite, de segunda-feira. de segunda-feira, na RTP, Leonor Rosa estreou-se a debater com Zé Maria Pimentel, moderada pelo magnífico, maravilhoso João Adelino E Faria, Foodie, João Adelino Faria. grande foodie. Olha, beijo ao João Adelino Faria. Beijo ao João Adelino Faria. Entretanto, sabes que eu também me estreiei na RTP com ele. Pois e foi. portanto, eu acho que vai E eu, dar por sorte. acaso, o meu primeiro ou não é foi com o João Adelino Faria também. Eu acho que ele é a estrelinha da sorte. Uau! Portanto, olha, Deve dizer. Uau! yeah, eu acho que ele é assim um padrinho daqui do podcast, que ele também gosta muito, que eu sei. Portanto, um beijo Até ao estou João. a ficar. Como a Maria dizia, encarnada. Exato. Como eu digo. Como tu dizes, Porque são encarnada. duas cores diferentes. Claro que são. Olha, Maria. isto que vocês não conseguem ver, mas isto aqui dos fones é um encarnado. Aquilo ali é meio vermelho. Enfim, não Pronto. é sempre vermelho, mas Não é? todos os outros países conseguem viver só com uma palavra. Maria, também podias viver. E Mas por favor, venham ao nosso país falar aqui do Ministro da Educação. Vou sim. Vou dizendo desde já que estou com muito mau humor. Hoje acordei mesmo de mau humor. E acho que se eu fosse alguém que estivesse numa situação de candidatar-me ao ensino superior para um curso com uma média muito elevada e que tivesse, obviamente, que me candidatar em primeira fase, porque em segunda fase é as pouquíssimas vagas que restam são mesmo para desaires, ou seja, pessoas que conseguiram ter 20 nos exames de segunda fase, é uma coisa mesmo pessoas às vezes têm 20 nos exames de segunda fase, não conseguem entrar, não atingem a média do último colocado, portanto são cursos em que tu tens mesmo que entrar na primeira fase. Eu acho que, não sei se bater com a cabeça na parede à frente do Ministério da Educação, tirar-me contra as Incinerar-te. escadas, incinerar-me, não sei o que é que eu faria, ou processar o Estado, talvez, por danos mentais e, no fundo, por mazelas à minha saúde mental, acho que o faria. Eu já disse isto várias vezes na televisão, agora vamos ter todas as oportunidades de dizer, todas as que estão aqui, mas eu já tive a oportunidade de dizer, mas foi há 10 anos que eu fiz os meus exames nacionais e eu fiz a candidatura. E lembro-me que foi de uma das alturas mais estressantes da minha vida e não consigo imaginar o que é que era estar a fazer este processo agora, portanto, primeiro uma palavra para as pessoas que o Foi estão há a 10 fazer. anos que tu fizeste os exames nacionais. Foi. Ela está a tentar ser Nossa. mais velha do que é. Não foi, porque Esta eu, mulher é de 2000, eu sei que tu eu passaste entrei um ano à Exato, frente. eu entrei a faculdade mas- convosco. Não, eu sei, portanto, tu estavas no nosso ano. Eu entrei em Não, 2017. nós há 10 anos Portanto, não foi há 10 anos, fizemos foi há os 9. exames do 11º. Eu fiz exames desse em primeiro ano. Mas há 9 é que fizemos os exames Do do Mas, 10º. mas os para entrar Vocês nas lembram-se, minhas áreas. tu não, porque tu eras de ciências, mas lembras-te, eu agora a excluir a Adriana, tu lembras-te do exame de História A? O nosso tinha uma pergunta sobre a China, de Pois desenvolvimento. E a Leonor, catch me. Apanha-me. Eu falhei, Um bocado reacionária a pergunta. Sabem que eu, já por causa agora. do enunciado, havia uma pergunta também sobre Salazar, que eu, como estava a escrever no enunciado algumas coisas, falhei essa pergunta, porque era 2 Mas isso é valores. porque tu és a amiga type B. Mas completamente. Epá, falhei 2 valores, então passei à frente, fiquei tão chateada que tive que ir à segunda fase só mesmo para Claro. pronto. Mas isto só, desculpem, isto é um fun fact. Não é nada de especial, mas pronto, claro que era sobre o Salazar. Claro que era Me só lixou. Salazar. Continua. Dito isto, há algumas coisas que eu queria dizer sobre este processo. Acho que já analisei o suficiente sobre o procedimento em si. Queria só dizer uma coisa sobre o procedimento, para além de falar da questão política, vou ser muito rápida sobre o procedimento. Isto não pode ser chamado uma digitalização, não pode ser chamado um processo de informatização, porque isto é a maior parvoíce que eu já vi na minha vida. E passo a explicar. Isto é o grande salto moderno. É um salto absurdo. Então Glorioso. vamos pensar e bear with me agora só para seguirem o meu pensamento. Então, o sistema funciona desta seguinte maneira. Os alunos fazem um exame escrito, que tem um QR Code, com folhas que são agrafadas. O aluno faz, os professores pegam nos exames, desagrafam as folhas, tiram fotocópias, digitalizam os exames, escaneiam um QR Code, vai para um sistema. Não são os sistema é esse. professores. Espera. São professores digitalizadores. Não, isso ainda é pior. Sabes que Vai para aquela. tu estás a esquecer todo o processo de virem vai tipo 4 milhões 4 de milhões folhas de todo o país para Mãe Martins. para Mãe Martins, Era isso- escoltadas pela polícia.
faculdades Antes de serem digitalizadas. Falta-me essa parte. Pois, Portanto, pois. chegam a esse centro e depois pessoas que lá estão, por acaso são professores também, têm São que só 40? digitalizar, que são 40, têm que digitalizar todas estas folhas. Depois já há um sistema informático que pega nestas folhas digitalizadas, que as liga a um número e depois parte os itens. E depois passa para outro sistema que baralha os itens e que os destina aos professores para uma plataforma onde corrigem. E os professores, depois de corrigirem, essa plataforma envia para a anterior para voltar a juntar os itens, porque os alunos recebem o exame em PDF. Mas há aqui uma parte muito interessante que eu acho mesmo muito curiosa, é que a reavaliação, caso seja pedida, vai ser feita em papel. Pá, isto é perder a macacada completa. Eu queria dar dar aqui uma sugestãozinha, como uma pessoa que já fez exames. Nas faculdades deste país, inclusive nas faculdades de ciências, chegou-se à conclusão que não fazia sentido professores estarem a corrigir à mão a linhas de escolha múltipla. Então o que é que se faz? Tem-se um enunciado, tu assinalas as tuas alíneas, tens uma folha de frente específica para uma máquina em que tu assinalas com uma bolinha, todas juntas, quais é que são as tuas respostas. Vai a uma máquina e passar 3 minutos esteja a tua resposta de exame. Porquê que, por alma de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, esta gente não se lembrou de dizer assim: muito bem, em vez de fazermos esta macacada que acabámos de fazer, vamos dizer o seguinte: os professores portugueses não têm que estar a corrigir escolhas múltiplas de chave porque não têm qualquer tipo de conhecimento técnico especial para o fazer. Então vamos dar este passo. Vamos tirar esse trabalho aos professores. Vamos libertar os professores para que depois, por exemplo, possam ajudar os alunos a fazer as reavaliações mais tarde, caso seja necessário. E deixá-los corrigir aquilo que os professores têm que corrigir à mão, como sempre foi feito, as perguntas de escolha aberta. Mas não, se calhar eu não tenho o nível de excepcionalidade deste ministro. Queria só corrigir uma coisa que o ministro tem vindo a dizer e que tenho ouvido na comunicação social e que é falso. Não é verdade que o processo, como está a ser feito, fosse uma imposição da verba do PRR ou uma imposição daquilo que ficou definido no acordo do PRR por, na altura, o ministro da Educação, de António Costa, João Costa. Não foi isso que ficou definido. Este ministro é que decidiu fazê-lo desta maneira. Não era necessário tal ser feito. E mesmo que fosse uma obrigação, nós renegociamos tanta coisa que é parva renegociássemos essa verba porque este processo pura e simplesmente não funciona. Relativamente à questão política, e para ser mesmo muito rápida, ter um ministro que ainda hoje, e hoje que estamos a gravar terça-feira, teve o descaramento de dizer: pois, como é que eu podia adivinhar que no ano passado tinha corrido mal os exames numa área que eu estava a tutelar no ano passado? A pessoa do Júri Nacional de Exames que se demitiu não me deu nenhum relatório. É assim, isto é de bradar aos céus. É que não deixou o relatório escrito. Como é que eu pude adivinhar que um exame de uma área que eu tutelava, em que 20 mil alunos fizeram e que eu próprio já admiti que não tinha corrido bem, afinal hoje já venho dizer que ninguém me tinha avisado e que não tinham deixado as coisas devidamente diagnosticadas? É um mentiroso compulsivo. Este ministro é um mentiroso compulsivo. Dizer que não havia já mais do que as coisas diagnosticadas, mais do que sinalizadas, quais é que eram os pontos em que ia correr mal. E no fundo, não é preciso ser um gênio. Eu sei que ela é uma pessoa hiper competente, mas a competência não é tipo ter sangue AB ou BA. Tu podes perder a competência ao longo da vida. Tu podes ter sido competente e agora deixaste de ser competente. Pá, desculpa. Isto não é uma coisa que fica agarrada a ti tipo sarna. Isto passa. E mesmo a sarna também Olha, passa. a sarna também passa. Pronto, isto prefiro não ter para descobrir. Mas o meu ponto fulcral é: eu estou farta destes pezinhos de lã de que vamos todos fingir que lá porque ela foi uma pessoa hiper competente no passado, agora não podemos criticar. Nunca aconteceu um problema tão grave com exames nacionais como agora. Eu quero relembrar que Santana Lopes caiu porque houve uma colocação de professores que impediam o início do ano letivo. Não foi só, Adriana. Tá bem, não foi só, mas foi a principal razão. Eu gosto de Santana Lopes, mas não foi só. Foi uma das principais razões e foi, aliás, a razão que foi anunciada por Jorge Sampaio. Mas isso nem sequer revira ao meu ponto. O meu ponto é: quando se considerou que isso era a causa mais gravosa que tinha acontecido e neste momento temos alunos que vão ser prejudicados, e quero relembrar este ponto: sim, foram feitas reavaliações em que alunos tiveram pior nota e que depois melhoraram a nota. Mas e os alunos que tiveram melhor nota do que aquela que deviam ter? Os outros alunos que foram avaliados de forma justa não vão ficar em desigualdade? Então, E a reavaliação que foi diminuído o número de dias? Eu sei que há alunos que têm direito a professores explicadores que lhes ajudam a fazer reavaliação. E os alunos pobres que não conseguem ter acesso a estes professores, como é que eles fazem? E os alunos pobres que em casa têm pais que por acaso não são letrados e não têm condições financeiras para os pôr noutro sítio? E os professores que deviam estar libertos para ajudar a fazer estas reavaliações, o que é que estão a fazer agora? Porque a segunda fase não foi
atrasada. O que é que estão a fazer? Estão agora a ser professores sinalizadores dos exames da segunda fase, em vez de estarem a ajudar estes alunos. Tudo o que se passou em todo este sistema, vou só terminar dizendo isto, se há mais ampla e evidente causa para a demissão do ministro, é isto. Acho que não há nenhuma... Ninguém me pode dizer assim, há algo pior que o Ministro da Educação pode fazer, que se alguém acha que isto não é causa para a demissão, eu pergunto, o que é que será então? Então, Leonor, tu achas que este grande salto em frente, para entenda, do camarada Fernando Alexandre... É que o grande salto em frente original também não correu muito bem. Precisamente. Tu achas que este grande salto em frente é razão para a admissão do ministro? Ou nós é que não estamos bem a perceber o que é que se está a passar? Sem dúvida que é razão para a admissão do ministro. Eu gostava de fazer 3 pontos sobre este assunto dos exames nacionais, sendo que não vou entrar nas partes mais técnicas. A Adriana já explicou, já foi muito discutido em muitos sítios. Primeiro, uma palavra sobre a questão da incompetência dele. Ou seja, fala-se muito desta questão de que em 2025 já tínhamos tido as provas modelo de filosofia, que tinham seguido as provas modelo, não, as provas piloto de filosofia que tinham seguido este modelo, e que foram um fracasso. E ele decidiu ignorar os resultados desse piloto e avançar generalizando esse modelo para todos os exames nacionais. O que é que tu achas que foi? Incluindo a prova de português. E quero dizer só, isto não é só incompetência ou falta de noção ou o que quer que seja de Fernando Alexandre. Eu acho que há uma discussão a ter sobre ideologicamente o que é que leva este ministro a sistematicamente ter esta obsessão, que eu acho que é uma cena ultraliberal, pela modernização do Estado, pelo corte das gorduras do Estado, que na verdade não são gorduras, são coisas que são importantes para o funcionamento do Estado. Por exemplo, ele desmantelou o IAV, que durante muitos anos coordenava os exames nacionais, já tem um cadastro que envolve a extinção da FCT sem ter dado uma resposta satisfatória ainda a milhares de investigadores e trabalhadores da ciência, nos quais eu me incluo, que já têm vidas profissionais altamente precárias. E agora, e ele já se gabou, aliás, publicamente de despedir pessoas, e parece que está a tentar forçar uma digitalização dos exames nacionais para a qual ele não estava preparado e sabia que não estava preparado, e eu acho que não deixa de haver uma espécie de obsessão por esta coisa da digitalização como uma forma de cortar pessoal e de cortar custos, mesmo quando não se está preparado para ela. E acho que este é um caso que se acumula já numa lista de coisas que este ministro tem vindo a fazer nesta linha. Em segundo lugar, eu acho que o ministro de nenhuma maneira pode continuar, quer dizer, acho que é assim uma coisa surreal. Vamos lá ver que, para estas falhas todas que a Adriana já descreveu, face a isto, o ministro já conseguiu culpar estudantes, pais que marcaram férias, agrafos, fotocopiadoras, a empresa que ele próprio contratou para este processo. Quer dizer... Mas também a empresa já estava com o já Ministério estava, desde 2017. Mas ele decidiu manter o contrato. Mas ele já conseguiu culpar toda a gente e mais alguma, exceto a si próprio, o que eu acho que é uma enorme falta de maturidade política e mesmo pessoal. Quer dizer, o que uma pessoa devia fazer no lugar dele, e eu nem acho necessariamente que esta parte específica que eu vou dizer seja uma coisa de esquerda ou de direita, é dizer, eu fiz a asneira, vou resolver esta asneira e a seguir vou-me embora porque não tenho condições para continuar neste cargo. Quer dizer, com que cara é que este homem vai continuar a ser ministro? E depois acho também que a insistência dele em manter os 25 euros é absurda. Parece-me que há um contrato... Regra geral, as relações entre as pessoas e o Estado são mais ou menos mediadas por um contrato. Neste caso, os alunos frequentam o ensino secundário, estudam para um exame, preparam-se, vão às aulas e fazem esse exame para poder aceder ao ensino superior, com a base de que parte desse contrato é que o governo, que o Estado, vai corrigir os exames e atribuir-lhes uma classificação justa. Ora, esse contrato foi quebrado. Este ministro quebrou uma das coisas mais importantes na relação entre os estudantes e o Estado, que é saberem que conseguem, através do mecanismo dos exames nacionais, terem uma nota para se candidatarem ao ensino superior, coisa que causa enorme ansiedade e sofrimento em milhares de jovens que se preparam durante anos para fazer estes exames, para depois terem testes tipo Frankenstein, com uma parte de uma pergunta é de uma pessoa, outra é de outra, está meio cortado, não está todo junto, enfim, uma coisa que não tem
Não tem sentido nenhum e acho que ele não tem nenhumas condições para continuar no cargo. E só um terceiro ponto, eu acho que, e muito rápido, eu acho que depois de terminar toda esta confusão dos exames nacionais e as coisas ficarem devidamente resolvidas, faz sentido ter um debate sobre os próprios exames nacionais. Eu acho que já mencionei aqui no programa, eu acho que faria todo o sentido que os exames nacionais, no fundo, avaliam às vezes 2 ou 3 anos de conhecimento em breves horas. E, no meu entender, esse é um modelo que desvaloriza a avaliação contínua, a possibilidade de apreciar as melhorias dos alunos, o debate aprofundado, o pensamento crítico, e acho que faria todo o sentido pensarmos noutras formas, e estou a falar neste caso do ensino público, noutras formas, para além dos exames nacionais, de garantir o fim da escolaridade, o fim do 12º ano, e o acesso à faculdade, pensar noutros modelos de acesso à faculdade também, e também no grande stress e na carga psicológica que os exames causam, sem, no meu entender, serem um verdadeiro reflexo das capacidades de cada um de nós, porque no fundo, quer dizer, quando nós vamos fazer um exame, se estivermos brutalmente ansiosas, nós não vamos fazer o que fazemos em 3 anos de avaliação contínua em sala de aula. Eu concordo contigo, mas tenho uma follow-up question, então se não te importares. Eu concordo super contigo, acho que e há mais do que material que explicita que quanto mais privilegiado tu és, mais capacidade tu tens de te munir contra os exames Exato, nacionais. e tu disseste isso há bocado e eu concordo. Mas queria-te fazer uma pergunta. Todos nós sabemos que existem escolas que inflacionam as notas para os seus alunos e que isso cria desigualdades evidentes. Por exemplo, eu sei de colégios em Coimbra, por mas eu exemplo. estou a falar no ensino público. Eu acho que faz sentido continuar Mas também a existir. existem escolas públicas em que isto Eu acontece. acho que faz todo o E também sentido tem escolas continuar a públicas em que existe existirem inflação. exames no ensino privado, até porque lá está, se querem aceder, se querem ter o grau de terem terminado o 12º ano, têm de submeter um exame do Estado, isso eu concordo. Acho que podia, eu não tenho uma resposta. Podes ter, eu acho interessante que se pensasse se calhar no modelo. Ou se calhar podia contar menos. Não, ou seja, não ser isso, tão tens alguns prevalente. países, por exemplo, em Inglaterra tens os A-levels, mas depois também tens exames das Era isso próprias que eu ia dizer. universidades. Eu acho que isso é um ótimo As modelo. fazem uma universidades não seriação. querem fazer isso em Portugal porque implica contratar mais professores, coisa Claro. que as universidades fogem. Essa é a questão, é que, por exemplo, não implica só, há um grande debate em medicina, que é, nós estamos a pôr as notas tão altas ou temos tão poucas vagas e, portanto, as notas inflacionam para entrar nos cursos de medicina. Muitas vezes o que tu tens é alunos que são excelentes, maravilhosos, académicos e que depois têm alguma dificuldade com as outras partes do curso. Alguma imensa. Eu vi isso no meu curso de saúde. Pessoas com notas brilhantes e que depois chegavam à parte clínica e eram pessoas mente captas funcionalmente em termos emocionais e de conseguirem lidar com pessoas. E acontece que, por exemplo, a Inglaterra, estou a dar o exemplo da Inglaterra porque eu conheço melhor a nível de universidade e mesmo assim não conheço para licenciatura, não sei exatamente como é que se faz o processo, mas sei que para medicina tens outros tipos de seleção que não é só os A-levels, evidentemente, mas também noutras coisas. Deixem-me só, queria só 2 pontos antes de passar o debate depois para o outro homem da nossa história, que é o facto de, como tu dizias, Adriana, este processo ter sido tudo menos digital, ou seja, foi um digital analógico. Eu já fiz imensas piadas sobre isto, nomeadamente com o Jacinto da Cidade e as Serras, que também era o homem mais moderno de Paris, tinha tudo e o seu contrário em casa e vivia nos Campos Elíseos e era assim inacreditável. Depois chamou o grão-duque da Rússia para ir lá jantar com um peixe maravilhoso, não sei o quê. Ele tinha um elevador que levava o peixe da cozinha até à sala de jantar. E o elevador encalhou e o peixe ficou encalhado, tanto que eles não tinham peixe para jantar. E não sei se vocês se lembram, eles acabaram, é maravilhoso esta parte do essa de facto às vezes tem muita graça, acabaram a pescar o peixe com uma bengala, tipo com um garfo atado a uma bengala a tentar pescar o peixe, que era ótimo e não sei o quê, também super moderno, mas depois acabaram de forma analógica. É mais ou menos isto que nós estamos a ver. Isto é muito aparolo, é muito esta coisa do vamos ser modernos só para sermos modernos. A Adriana está agora a mostrar-me que mais de 20 associações de pais vão processar o Estado. Desculpem, acho que é um dado importante, dado Sim, que acabámos sim. de receber. Acabou. Eu estava há bocado a dizer, se fosse aluna eu processava ao Estado e acho que só me parece justo Claro. que isto aconteça. A questão aqui é, porque é que Fernando Alexandre, apesar de ter tido alguns resultados, ou seja, teve alguns resultados muito bons no Ministério da Educação, tinha a pasta mais ou menos pacificada, que é uma coisa extraordinária e bastante rara nos tempos que correm para um Ministro da Educação, que normalmente é uma pasta sempre em fogo,
tinha pacificação junto dos professores e de outros profissionais da pasta e ainda assim decidiu mandar tudo com os ares. Porquê é que isto acontece? Havia alguém que falava num podcast de uma rede, de uma outra rede noticiosa, de um podcast da concorrência, que era a Helena Pereira, que falava disto com alguma razão, parece-me, e ela dizia que a explicação parece-me válida, que é o governo, de facto, está algo bloqueado nas reformas que quer fazer porque tem uma minoria no Parlamento. Tem várias pessoas dentro do próprio PSD a exigir o reformismo e exigir que este governo faça mais. Qual é que é a única forma de fazerem mais sem serem muito bloqueados? É fazerem mais administrativamente, com coisas dentro do próprio governo. Daí, talvez, diz a Helena Pereira, esta obsessão com passar esta grande reforma, porque depois até podem dizer, se isto corresse bem, diziam, estão a ver, este grande processo de modernização é um dos principais stamps deste governo, que estão aqui. Não correu bem, evidentemente. Eu não percebo esta pressa toda. Podiam ter feito mais testes ou pilotos como fizeram o ano passado. Era óbvio que isto não ia correr bem, porque já tinha corrido mal o ano passado com os exames de filosofia e entretanto fizeram uma multiplicação por 13 ao número de exames e decidiram fazer exatamente a mesma coisa sem mudar nada. Portanto, era o Einstein que dizia, quando se faz 2 vezes a mesma coisa e se espera resultados diferentes, é sinal de estupidez. E portanto, eu não sei como é que este ministro de facto se mantém na pasta. Eu não gosto de pedir cabeças de ministros a meio de uma grande crise. Sim, não não é acho agora. que se deve admitir agora. Não é agora. Mas é que o problema é que Pelo em menos setembro que também vais resolva ter uma a grande porcaria. crise. Tipo, resolve e vai-te embora. Não, mas resolve o quê? Porque também vais ter um problema em setembro, até com o número de alunos sem professores e também agora com a época especial. É resolver os exames e deixar já O uma ministro pessoa ainda preparada. não te deu um número de alunos sem professores e está a prometer esse número há 2 anos. Não Só sei me se estás a dar lembram. argumentos para dizer que ele tem que se demitir. Tipo, tem que haver eu estou farta de Pronto. viver num país em que não há consequências E políticas. a minha questão é, agora vou passar para outra pasta, que é, Leonor, tu achas que Luís Neves se deve demitir também? Ou seja, vamos todos os ministros de repente demitem-se, quer dizer, Luís Neves é o ministro mais recente deste governo, foi aplaudido amplamente da esquerda, alguma nós. esquerda, Leonor, desculpa, à direita. Eu disse na altura que não achava que ele fosse assim tão boa escolha não era para... para ir para o ministro, mas ele como diretor nacional Da PJ é incrível. nós... Não, mas eu não no acho que... combate à extrema-direita. Eu não acho que ele fosse assim tão bom para ir para ministro, mas não era por isto, evidentemente, porque eu não tinha nenhuma informação sobre esta grande caos que se está. E é uma história da Keeps on Giving. Eleonor, eu não sei se tu também achas. Assim, Eu vai não de sei uma se vais, assentada não só. sei se vais dar dados, eu vou, mas força. Não, eu na verdade eu vou aproveitar esta ronda já para falar dos 2 homens, porque como sempre já estamos um bocadinho mais em cima do tempo. Antes da Adriana dar mais alguns dados sobre este caso caricato, quer dizer, isto é daqueles casos que me é um bocadinho difícil de comentar pelo o absurdo e o ridículo em que se transforma a impunidade com que alguns ministros e alguns governantes vivem, quer dizer, o outro lado do amigo, quer dizer, por amor de Deus, isto é tipo, estou a ver as notícias e estou um bocado Não. tipo. Mas as pessoas realmente acham que quando acedem a um dado cargo de poder deixam de existir consequências para as suas ações? Mas é que é isso, a minha questão aqui é como Acham é que que Luís não vão Neves, ser sabendo apanhadas? que alegadamente fez estas coisas todas, porque é que ele aceita o convite? Exato, Porque é uma uma coisa. crise. E já vou, eu já acho vou. que de facto Luís Neves ao início até recebeu vários comentários positivos quando foi nomeado, também pelo facto da PJ ser uma das organizações que procura mais combater o terrorismo de extrema-direita e a extrema-direita violenta, organizada e os neonazismo, etc. em Portugal. Agora, quer dizer, eu acho que este governo tem um problema, e não estou a dizer que outros governos não tinham, não é esse o meu ponto. Acho que o capitalismo é sempre uma podridão estrutural. Não estou a dizer que o PS Por não favor, é. não comeces agora com esta discussão. Não. Não estou a dizer que o PS não é, para não virem dizer que eu estou só a dizer isto porque é do PSD. Acho que este governo assenta numa podridão fundamental, que é Luís Montenegro continuar a ser primeiro-ministro. Ele no Alive até fez questão de dar assim uma entrevista com a coisa a dizer Sol Verde atrás. Aí deixa-me dizer, ele tem o Açor mais incompetente da história. Completamente. Tu não podes... Completamente, tipo, como olha. é que é possível? Olha, senhor Primeiro-Ministro, vamos fazer aqui um direto e o fundo vai ser a empresa que você gosta muito. Pronto, assenta na podridão de Luís Montenegro, que continua como primeiro-ministro, apesar, enfim, de todo o escândalo associado à Sol Verde, à sua empresa e
às casas dos filhos, à família, enfim, tudo isto. E este governo vai crescendo como uma árvore que cresce logo podre e depois vão aparecendo estas maçãs, não é? Quer dizer, Fernando Alexandre era tão competente e respeitado e blá blá blá, apesar de ser um neoliberal com uma visão sinistra para a ciência e para o ensino em geral, podre. Luís Neves, sem comentários sobre o que é que isto é. E depois mesmo tenho muitas dúvidas também, por exemplo, acerca de Ana Paula Martins como Ministra da Saúde. Quer dizer, daqui a bocado as pessoas vão ter bebés no meio da rua. Essa está com sorte porque está a escapar-se ao escrutínio. Sim, exatamente. Quer dizer, as pessoas a darem à luz em ambulâncias, está tudo certo. Nós que somos um dos países que tinha dos melhores índices de mortalidade infantil, viemos a piorar devido a sucessivas governações terríveis para a saúde, e mesmo Palma Ramalho, com tudo o que se passou com o pacote laboral, enfim. Acho que achas que Luís Montenegro devia remodelar este governo? Não, acho que ele se calhar devia se remodelar a si próprio e ao guarda-roupa dele também. Para outro sítio qualquer. Adriana, tu estás muito tu estás fora. Portanto, tu também achas que Luís Neves deveria demitir e concordas com a Leonor? Ou seja, o grande problema é de Luís Montenegro ser primeiro-ministro, ou achas que isto é um problema das suas escolhas? Eu já disse isto sobre o facto de ele ter ido à bola e que agora aparentemente, não sei se repararam, ele é aquela pessoa que não faz época normal, agora que estamos tipo nem cena de exames, estou-me a relembrar das cenas de exames, aquelas pessoas que não iam à época normal, à época de recurso, porque eu sair até tarde durante a queima e depois iam à época especial, então estava tipo, durante o verão é que eu vou estudar, se calhar devias ter acho que a estudado queima antes. das fitas é uma coisa maior em Coimbra e muito no Porto maior do aqui que em não, Lisboa. aqui não é? Sim, mas eu sinto que as pessoas vão perceber, ou seja, em vez de estudares quando era suposto, tipo, durante o verão, durante o verão é que tu vais estudar. Então ele agora está a dizer, eu vou passar o verão todo a trabalhar, não vou tirar férias para coordenar a atividade do governo. Se calhar podias ter trabalhado, sei lá, antes. Não, mas isto já era a mesma coisa o ano passado. Lembras-te da festa do Pontal? Depois acho que foi o Hugo Soares que veio dizer, então, mas os primeiros ministros daqui a nada não podem ter férias. Pronto, mas Está assim, o país enquanto o país está a arder e tu penso, estás a beber copos de gin, Hugo Soares, mas com as tuas sapatilhas e enfim, o teu ar de, nem vou dizer, aquela cena de fato com ténis. Tipo o teu ar de uma pessoa. Foi o presidente da FIFA. Não sei se viram, o Infantino. Estava Sim, o horroroso. Infantino, sim. Por favor, não façam. É que ainda por cima os ténis eram mesmo brancos. E repara, o meu take sobre o Hugo Soares é que o Hugo Soares, e para citar Paulo Portas sobre o Cavaco Silva, mas vou usar para o Hugo Soares, é um gajo de Braga que parece que é de Braga e com o mundo de alguém que é de Braga. E relativamente ao Luís Neves, os bracarenses nos comentários. Relativamente ao Luís Neves, eu queria só. Eu até gosto de algumas pessoas de Braga. Olha o Carlos Eduardo Reis. Só esse. Adoro, eu e o Ministério Público também. E também há outra pessoa que figurou na praça pública que também gostava muito do Carlos Eduardo Reis, até lhe emprestava dinheiro, ouvi dizer. E sobre ou foi o ao Luís contrário, Neves, acho que foi meio ao contrário. não sei, eu sei lá, normalmente quando tipo peço dinheiro em MBWay a ti ou à Leonor porque sei lá, me vão ao bar comprar uma coisa, normalmente não acaba em escutas. Era para um comboio. Normalmente eu não acabo em escutas. Era para um comboio. Então, eu vou ser muito rápida porque eu queria só dizer-vos que eu aprendi o que é sulipas. Eu, sendo uma pessoa rural, fiquei triste a não saber o que é que são sulipas. Então eu quero só explicar este caso, é mesmo muito rápido, mas eu acho que isto é mesmo São altamente tóxicos. Isto é mesmo super interessante. Então imaginem que vocês são um ET e aterram em Portugal, agora. E descobrem que tivemos um ministro que vai almoçar com pessoas da CP e que dizem, pá, que linda obra que aqui está feita, pá, realmente vocês são uma máquina. Pois somos. Até ficámos assim com material de sobra, pá, que tivemos a arranjar os caminhos de ferro, que era mesmo necessário. É? Então e essas taipas que vocês aí têm? Precisam delas? Não são taipas, são sulipas. É? Então eu tenho lá um montezito lá para baixo, vocês não me safavam em umas taipasitas para eu pôr lá? O senhor ministro, se quiser até safamos, que remédio. Então pronto, safa-me umas sulipas. Portanto, há milhões delas a serem vendidas no LX. E entretanto, eu queria-vos só dizer o seguinte relativamente a isto. As sulipas, eu utilizei o chat GPT para isto, são peças robustas de madeira tratada. Custam entre 25 e 70 euros por unidade e são muito utilizadas em paisagismo para construir canteiros, escadas, mesas de jardim e reter terra. Ora, aquelas são grandes. Entre as mesas e os bancos, porque entretanto foi lá um drone da SIC Notícias, dá para perceber, no máximo, diz o meu pai, pessoa que constrói coisas, eram preciso 3. Portanto, este ministro vai ter um processo aberto no Ministério Público por 200 fucking euros. Por 200 fucking euros. Não é só... Maria, sobre isto, em concreto, são 200 euros. E eu gostava de citar João Maria Joné quando disse que
Pelo menos o Sócrates queria ser rico em Paris. Mas estes gajos andam a arranjar problemas com entidades do Estado por 200 euros. Eu empresto-te dinheiro. Eu mando dinheiro do meu subsídio de alimentação. Será possível que nós vivemos num país tão miserável que temos um ministro... Isto parece o Hélio Filipe, marido da Rita Matias, que espanca um gajo por 10 paus. Alegadamente. Isto é inacreditável. Pá, eu devo dizer, sinceramente, eu, relativamente ao outro lado, eu nem vou falar sobre isto, eu espero que haja uma justificação. Mas sobre isto, imagina, eu trabalho numa entidade pública. Imagina que faziam obras no canteiro à frente do meu edifício. E eu chegava aos senhores da obras e dizia: olha, eu até tenho um problema lá numa parede, não quero arranjar um bocado de argamassa que eu levo para casa e espeto. Pá, isto é ridículo. Isto é absolutamente ridículo. Pá, e perante isto, eu vou terminar só dizendo o seguinte. Há uma palavra no livro, que agora estou-me a esquecer, mas depois, quando eu partilhar o episódio, eu vou dizer. Há uma palavra no livro do Eduardo Bolhano, que eu estou a ler, o Detetives Selvagens, que é uma palavra que, enfim, no México é dita às pessoas, é dita quando os mais incompetentes, as pessoas mais competentes chegam aos cargos públicos e ficam os mais incompetentes do mundo. E o conceito de alguém e de nós termos tido um Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, com o belíssimo trabalho que teve, mas ao mesmo tempo ser o gajo que andava a desviar material, que é um crime, mind you, a desviar material de uma entidade pública por 200 paus, faz-me... A única coisa que eu consigo dizer sobre isto é que o mundo é mesmo bué de cenas e que as pessoas conseguem ser várias coisas ao mesmo tempo, mas é aterrador pensar... E é um tanque ou uma piscina? Pronto, isto é eu não quero aborrecer ninguém, mas é mesmo... Do que eu vi, é um tanque. Do que eu vi, é que na imagina, minha eu estou a ótica, é gozar um com tanque. isto porque eu não acho que isto seja... Atenção, que eu não Eu acho acho que que o isto tanque seja... é estúpido. Não, eu acho que o tanque ou as solipas não são suficientes para tu demitires um Eu ministro também da não acho que ele se deve Administração mentir. Interna. Eu só me rio Não, mas dele. espera. Eu só me quero rir dele. Mas espera, de repente tu teres, e eu acho que é importante falar disto, tu estavas a dizer que não querias, então espera aí que eu vou só usar os meus 3 minutos para falar disto. Tu teres uma investigação do Jornal Sol e com a CNN TVI a descobrirem que existe um atrelado que foi apreendido pela Polícia Judiciária em 2024 a quando de uma mega operação de droga, ou seja, para apreenderem droga que estava a chegar a Portugal, de repente há um atrelado que é apreendido e Luís Neves aparentemente disse ao seu amigo que já tinha feito obras na PJ e também no Monte de Luís Neves que ele podia levar o atrelado. E ele escreve um auto, aparentemente, alegadamente, Não pelo está que diz confirmado. Não, pelo que diz a investigação, entretanto já confirmaram que o auto foi mesmo por Luís Neves. Escreve um auto para o amigo poder ir lá levantar o atrelado. Isto era tudo muito bem se estivesse lá as coisas na PJ, mas não está. Na PJ disseram que o atrelado estava desaparecido, que é gravíssimo, que o atrelado tinha lá, Tinha supostamente, amoníaco. tinha amoníaco e coisas para fazer droga. Imagina o Breaking Bad em Portugal. Não. Para ser feito casualmente em Gondomar, não é aquilo? Não sei, aquilo foi para 300 km para lá da margem sul, que foi onde foi apreendido. Entretanto, está no norte de Portugal, o atrelado. Entretanto, depois isto também é uma coisa, é muito estranho, porque eles foram lá, tiraram fotografias, o atrelado parecia que estava inutilizado porque já estava cheio de silvas a crescer. Depois, entretanto, fizeram notícia com isto, a PJ percebeu-se, o atrelado que estava desaparecido, afinal está no norte, não sei onde, na empresa do não sei quantos, e foram lá buscar o atrelado no dia a seguir. Depois, entretanto, a reportagem televisiva dá o sítio onde estava o atrelado. Tipo o sítio do morto, estás a ver? Pronto, e o atrelado não só apareceu agora finalmente na PJ e estava na posse do amigo de Luís Neves, como dentro da empresa do amigo de Luís Neves está lá o material que estava dentro do atrelado para fazer droga. Eu não consigo perceber porque é que ele tem lá o amoníaco dentro da empresa. É assim, Adriana, não consigo. Desculpa, eu acho que isto é... é só uma frase, eu juro que vai ser mesmo boeda rápido. Do que eu li do Luís Rosa, da investigação que o Luís Rosa fez do Observador, acontece o seguinte. De facto, a PJ não podia ter onde estava, transitou para a Marinha e a Marinha disse: isto não pode ficar aqui esta porcaria porque o amoníaco é inflamável, é verão e eu preciso de alguém que se desfaça desta porcaria. Então olha o amigo, grande amigo mas lá também. está, Essas pessoas têm aparentemente- todos grandes amigos. Mas lá está, aparentemente Tu também querias um atrelado com amoníaco. aparentemente Estou fixe, obrigada. aparentemente não foi o Luís Neves que passou ao amigo. O amigo é que conseguiu saber daquilo e ele é que abordou
as entidades públicas dizem que tinha disponibilidade para se desfazer do material. Então porquê que o material Lá está. continua a dar como desaparecido? Maria, eu não tenho estudos para isto. Eu também não, mas sei. é que a minha questão é porquê que o Luís Neves ainda não... É que isto é gravíssimo. Porque ele não falou. Isto é gravíssimo. É assim, as chulipas a fazer um banco de madeira. Eu acho que e isso uma é mesmo coisa, muito cómico. é assim, é cómico, ainda por cima. Não pode Eu, comprar por acaso, eu no IKEA, simpatizo mesmo assim. com o Luís Neves, mas eu tenho para lhe perguntar, para além de se é um tanque ou não, mas isso é um bocado indiferente. As chulipas também. Enfim, é porque é que ele escolhe aquele verde para os muros do monte. Vocês não sei se vocês viram, aquilo é um verde mesmo Sporting. Olha, não aquilo. estás a ver aqui qualquer tipo. Adriana. Eu sou do Sporting, mas apologia a teres verde tipo nos Verde teus Sporting muros. nos teus muros. Não vou ser eu a fazê-la. É que obviamente, depois quando vão lá os drones, conseguem identificar aquilo super bem, porque aquilo é tipo neon quase. Epá, mas é assim, a grande questão não tem a ver com o monte é cómico. É porque é que tu dizes ao teu amigo para ir buscar um outro lado? Sendo que és o diretor da... Ele podia ser o diretor de outra agência qualquer. És o diretor da polícia judiciária. É o que eu estou a dizer, é completamente. As pessoas conseguem ser mesmo bué de cenas. Pronto, e eu tenho imensa pena, mas eu não acho que isto seja... Ou há uma grande explicação, eu não acho que seja sustentável. De facto, Luís Neves manter-se no cargo, o que também é problemático. Luís Neves esteve a fazer um trabalho excepcional, ao que sei, com os bombeiros de todo o país para preparar a época de incêndios. E com os próprios municípios. Ainda há pouco tempo Isto é inacreditável. E portanto, Luís Neves está numa posição muito complicada, visto que vai ter um mês muito complicado pela frente, e não é preciso ser evidente para saber que agosto é um mês péssimo para os ministros da administração interna. Agora, eu quero passar para o terceiro homem da nossa história. A Adriana precisa só dizer 2 linhas. Eu não sei se é sobre este homem da nossa história. É sobre o terceiro homem da nossa história, o ex-primeiro-ministro britânico, grande camarada de Leonor Rosa. Eu estou mesmo a fazer uma provocação, até porque eu tenho aqui uma grande questão para a Leonor, é se estes 2 trabalhistas são mesmo de esquerda ou não, visto que a Leonor acha que o PS é de direita. E portanto, o que nos dizes de Keir Starmer e do novo PM britânico? Bom, relativamente ao Keir Starmer, ele é uma spirit animal no sentido em que ele se Não é demite. não é não. Espera, deixa-me acabar a frase, vocês não me deixam. Pá, No sentido em que ele se demite e depois vai beber tipo uma cerveja a um pub. Foi a Adriana, primeira tu tens coisa que boa ele fez. personalidade, tu não é. Tu até, às vezes há momentos em que eu tens acho que tens personalidade a mais. Não, desculpa lá, tu achas mesmo que a Adriana, e depois ainda por cima ela diz que é spirit, tu estás a ver a Adriana a fazer qualquer coisa e ir beber uma cerveja a um pub? Não. Portanto, porque é que ele é o teu spirit animal? Então, imagina, mas ele é britânico. Tu ias beber sei lá. champanhe, ou aquela coisa que tu disseste, as bolinhas na água, tu ias beber champanhe para um rooftop do O parque. rooftop estás completamente errada. Eu não vou a sítios gringos. Aqui arrasto bué. Ela não ia a um rooftop. Não, Talvez eu sou zero talvez rooftop. sítio gringo, não. Gringo, Não, não, mas eu não disse um rooftop gringo, eu disse um Todos os rooftop. rooftops são gringos. São gringos. Daí se chamarem rooftops. São gringos. Tu vais para um topo de um Ok, dá-lhe, Adriana. Não deixa Não deixa estar extreme, aí. mas explica lá. A única coisa que eu queria dizer sobre este novo. Pronto, sobre o Keir Starmer, bye bye, adeus, não deixaste qualquer tipo de saudades. És uma ameba ideológica, tentaste ser o Tony Blair 2.0, knock knock who's there, tu não és de certeza. E depois, relativamente ao novo líder, a única coisa que eu quero perceber, e aqui vou irritar um bocadinho a Leonor, mas é mesmo muito rápida, juro, amiga. Quero perceber qual é que vai ser a atitude dele relativamente às ex-figuras do corbynismo que foram afastadas. Por exemplo, Angela Rayner foi agora apontada como Housing Secretary, ou para as pessoas que odeiam que nós usemos termos estrangeiros, secretária da habitação do Reino Unido. E apontou-a para lá, portanto quero ver como é que ele trata esses outros membros, e acho que para desilusão de todas as pessoas à esquerda, não acho de todo que uma pessoa que diz que vai manter os compromissos fiscais e orçamentais que foram deixadas por Keir Starmer possa ser vista como alguém que vai chegar e voltar a trazer o Labour para a luta dos mineiros e dos sindicatos e etc. Acho que isso não vai acontecer. Acho que, como acontece muitas vezes em países como o Reino Unido, França, Espanha, etc., acho que a esquerda radical depois acaba por ser confrontada com a impraticalidade de ser esquerda radical e estar no governo. O Andy Burnham é a esquerda radical? Não. O Andy Burnham. Ele é o rei do norte. O Andy Burnham, King in the North. King in the... Quem lhe dera. King of the North. Eu só quero dizer, Leonor, relativo a paixão, amor e adorar uma pessoa e amar muito, comecei a ver Game of Thrones e estou completamente apaixonada. Não estás a perceber? Tu conseguiste passar my o primeiro God. Tu não episódio? estás a perceber, eu estou obsessed, não estás a perceber, Maria. Eu todos os dias tenho que eu ver não 2 consigo, episódios, eu só não não consigo acabar o meu Eu estou dia. a perceber. Baby, eu não consigo acabar nunca o primeiro. Estás-te a passar, é Chateia-me brutal. imenso. Eu já tentei ver o primeiro episódio do Game of Thrones para aí 5 vezes.
não, Olha, isso é só triste. Isso é só triste. Eu era tu, mas tipo agora. Pá, e aquele episódio em que. Tu estás tipo 15 anos atrasada. Sim, mas eu estou na dá-lhe. terceira temporada, mas tipo, aquele episódio em que. Começaste a ver isso quando? Pá, há 3 semanas estou na terceira temporada e cada episódio tem 1 hora. Então, tipo, 20 episódios por temporada. Aquele episódio em que acabas o episódio e achas que os irmãos do Jon Snow, que é bastardo, mas pronto, os irmãos Stark, tipo, tinham morrido queimados, mas depois no episódio a seguir percebes que não eram Uau, eles. isso é bué fofo. Eu fiquei bué, eles morreram mesmo. Ainda vais ter mais surpresas na temporada 3. Eu sei. Não te preocupes. Desculpa. O que eu ia dizer sobre este King in the North, que enfim, não é o Jon Snow, nem é o nenhum outro King in the North. Não acho que ele seja de esquerda radical. Quer dizer, eu tenho muitas dúvidas que alguma esquerda radical digna desse nome tenha ficado no Labour depois de Corbyn ter ido embora e das pessoas à sua volta em geral terem sido alvo de uma campanha de perseguição dentro do Labour e de terem ido fundado o Your Party, que eu já mencionei que foi um flop total, uma coisa ridícula de como muitas vezes, sei lá, aquele mimo de os trotskistas não se conseguem entender entre si para fazer nada, não é? Como se viu, foi uma coisa triste, acho que tinha muito potencial. Até gosto bastante de Jeremy Corbyn, mas aquilo foi muito ridículo. Agora, acho que este senhor, o Andy Burnham, quer, por um lado, tentar puxar uma espécie de discurso, entre aspas, populista de esquerda, sendo que eu detesto este termo e, enfim, já disse isto imensas vezes aqui. Sobre ele tu tens razão. Acho que ele quer puxar esse discurso, até, por exemplo, criticando as privatizações dos anos 80 dos setores-chave da economia e até deixando esta pista que talvez as vá reverter, falando de apoios sociais aos mais pobres, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que vai fazer o socialismo amigo das empresas. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma contradição nos seus termos, no meu entender. Ok. E exatamente como a Adriana disse, diz que vai manter os mesmos compromissos orçamentais. Quer dizer, afinal escolhe, meu. Tipo, queres dizer que o Labour está de volta, não sei o quê. Tipo, pica lane. Tipo, o Labour está de volta, parabéns. Mas tipo, que Labour? É que o Labour já não é quer dizer, o Labour desde o Tony Blair, desde os anos 80, 90, que é assim uma cena amorfa que vai fazendo umas cenas centristas da treta. Quer dizer, a única pessoa que eu vi que de facto queria desafiar isso era o Corbyn, não é este senhor King in the North. Acabou como acabou. E acabou como acabou. E não vou discutir isso agora, até porque o nosso tempo está a chegar ao fim. Mas não tenho. Enfim, espero estar enganada. Espero que o Andy Burnham seja o Lenin reencarnado. Só não me está a parecer. Pá, isto era lindo para o título do podcast. Eu tenho que fechar e Adriana, dar-nos as tuas recommendations. Tenho uma, é muito rápida, juro. Acho que a Leonor pode falar do mesmo, mas eu vou falar. No próximo episódio, que vai ser o nosso último episódio da temporada, vou dar recomendações de livros e de cenas super sérias, eu juro. Para o Mas verano? Eu quero dizer uma coisa aqui que eu só reparei no fim e só reparei porque o meu namorado me disse, porque eu não tinha reparado. Eu ontem estive a ver o Odisseia na mesma sala de cinema dos filas atrás da família da Maria. Pois foi, eu sei! Eu vi! Eu tipo, no Tu fim... disseste que tinhas saído das Amoreiras a ver o filme. Sim. E eu fiquei, os meus pais foram também. E eu tipo, estava a sair e o Miguel assim, pá, está ali uma senhora mesmo parecida com a Maria. E eu olhei para trás e eu, ai, tia Patrícia, mas já ia para longe, não conseguia ir sério? até cá, assim. Eu fiquei tipo, meu Deus. Mas eu acho que eles não te viram, porque a minha mãe, quer dizer, eu não falei Eu com a só minha vi mãe mesmo hoje de aí, manhã, mas o que é gravíssimo. Só vi Por mesmo acaso aí. já tive uma vez uma sala de cinema nas Amoreiras com os teus pais também. Pois foi. Mas repara, era a mãe, o pai e os manos. Não, mas não estavam seus Sim, irmãos. fofitos. Pronto, Eles vão a vários cinemas. pronto. E o que eu queria dizer E sobre eu nunca vou. A Maria não estava lá, a Maria não é convidada para estes A momentos. Maria não chega a horas de cinema, não Por dá. acaso eu fui. A Maria is she wrong? Não, olha, quem é que chegou hoje a horas? Hoje Eu não cheguei fui. hoje a Eu horas. também cheguei Eu hoje a hoje horas não. e tu viste. Eu vi, Eu é hoje não, verdade. hoje Estás a fui eu. ver? Este é. Pronto, e o que eu queria dizer era bué rápido, é relativamente à Odisseia, que é pá, estes gajos destes críticos, não é? Estes gajos destes críticos do Observador e pá, e do Público a dizerem tipo, ai, o Nolan estragou a Odisseia com o wokeismo porque a Helena de Troia é racializada. Então, a Helena de Troia, historicamente, foi concebida quando Zeus engravidou um pássaro, transformou-se num pássaro para engravidar outro pássaro e ela foi, tipo, cagada para fora de um ovo. E, portanto, eu gostava de explicar que a Helena de Troia
não é branca porque não era real, não é um A Cristina personagem Rodrigues real. até fez um vídeo em que pôs só tipo uma imagem, uma pintura qualquer da Helena de Troia e a dizer como vê ela é loira. E eu tipo, Ela, sabes o que é que mano, ela não é nada. sabes o que é que ela fez? Ela fez isso. Maria, tu tens noção? aguento. Ela é a pessoa que viu o Troy, tipo o filme, e disse tipo, oh meu Deus, ela era loira aqui, agora foi o wokeismo que a pôs É que isto é racializada. tudo surreal, porque nem sequer se sabe se o próprio Homero era de facto uma pessoa ou se Sim, foi uma coletânea de pessoas Exato. que fizeram. Quanto mais a cor do cabelo da Helena de Troia. Tipo, Por exemplo, não a consigo. única coisa que me interessa debater Isso é sobre. mesmo aquela coisa que também acham que Jesus era loiro de olhos azuis. Yeah. Pá, fico tipo, sei lá, a Palestina é. E que o, Sei lá, e que o olha- Pai Natal existe. Pronto, enfim. Se existiram crianças que poderiam estar a ouvir este podcast, acabaste de estragar a infância. Não, eu estou a dizer que o Pai eu nunca Natal acreditei existe. no Pai Natal. Mais Na facilmente. vida, Leonor. Nunca ninguém assistiu de Pai Natal para ti nem viste um Claro Pai que Natal. não, achas? Isso é Sempre super me disseram que o Pai capitalista, Natal amor. Não existia. Yeah, isso é super capitalista. Tu achas que o pai de Leonor Rosas ia Não. fazer de Pai Natal? Ele não costumava mascarar-se de Pai Natal, não. Pronto, eu vou terminar muito rapidamente antes de voltar a ter sido desviada, mas Mas vamos percebo porque discutir é que isto a a Leonor é fundo. triste hoje em Vamos dia. discutir isto a fundo. É porque nunca Leonor, teve o Pai Natal. Davam-te leitinho com mel à noite ou nem por isso? Eu que odeio é mel. capital? Eu odeio mel. Mas porquê que davam-te leitinho com mel? Vocês não tiveram a fase do biberon? Calma, Vi um biberon antes de ir para a cama. Sim. Quando tinha tipo Deve 2 ter. anos, 3 anos. Mas isso não era. Minha avó metia umas gotinhas de mel para ficar mais doce. Mas a mim Eu não me não davam gosto de leite mel. com mel. Ah, a mim dava. Pronto. Eu Ah, comia era Cerelac tipo argamassa. É pá, ainda comes, é só estranho. adoro. Ah, amo. é Eu só- também, eu Ai, é também. ótimo. Vocês É são uma- adultos Mas funcionais. com água ou com leite? Com água. Toda a cereal tem que ser com água. Pode ser com Ah, leite. Mas não, há pessoas que fazem Isso- com há pessoas leite. que fazem eu acho que com isso leite. mata a É que já Cerelac. é super enjoativo. Eu agora para estou viciada em pensal. Desculpem, se a pensal Pá, vos ela quiser está a ser patrocinar. type pensar, máxima. Type-me máximo. Pronto. Relativamente ao Odisseia, isto queria dizer, a única coisa que me apetece discutir de uma disparidade histórica que ali está é que até ao dia de hoje ainda é algo que se debate se o Menelau efetivamente voltou de Troia e depois efetivamente voltou a Esparta ou não. Portanto, toda aquela cena de Helena de Troia foi raptada de volta e depois aquela cena dos cortes. Enfim, isso sim pode ter sido dramatização da parte dele, mas isso é uma... Enfim, foi para efeitos de filme. Agora, todo este Tipo, é um take... blockbuster de Hollywood, não é? É Suposto ser um uma coisa plot. super Relativamente ao filme em si, Odisseia. pronto, mas isso eu até consegui perceber se fizessem essa crítica. Agora, oh meu Deus, o filme é horrível porque a Lupita Nyong'o e a Helena Troia, pá, sei lá, vão à terapia. Pronto. E para terminar, só dizer o seguinte: adorei. O que é que eu adorei relativamente ao filme? Por exemplo, a cena dos gigantes não era um CGI, não ser feita em CGI. Acho que o filme ficou. Overall é muito bom. Vão ver, a Maria está-me a fazer sinais e tipo, Porque senão ali não mata-me a mim. e não liguem estes críticos e malta que, enfim, tipo, viu vídeos no YouTube do Ben Shapiro e agora acham que podem ter opinião. Epá, sim. Pronto, eu ainda não fui ver o filme, mas Leonor, não sei se a tua recomendação é Odisseia, como Não, a Adriana estava a Eu dizer. vi e gostei, mas não, acho que não há ponto de recomendar aqui. Eu, na verdade, gostava de recomendar um livro que saiu este ano e eu gostei muito de ler, que é de uma escritora chinesa que se chama Yi Yun Lee, mas ela escreve em inglês. Mas eu li o livro em português, foi editado pela Alfaguara este ano, e na verdade é uma história horrível, porque já é uma história verdadeira. Ela teve 2 filhos e os 2 filhos dela suicidaram-se, e é uma história tipo sobre como continuar a viver depois da pior coisa imaginária ter acontecido, sobre como é que se continua a ser mãe depois dos filhos deixarem de existir. E eu acho mesmo que é um livro, ou seja, é um livro esmagador pela tragédia que ninguém quer nunca ter de passar por ela, não é? Mas é também um livro super indefetível na condição de esperança, de que há vida para continuar, de que é possível continuar a vida depois daquele choque. E é mesmo muito maravilhoso. Recomendo muito. Eu chorei, mas eu sou chorona. Mary, a tua Olha, recomendação? a minha recomendação é uma série que acho que saiu este ano, eu ainda não tinha visto, está na HBO, que pá, está-me a dar murros no estômago à série, e chama-se Half Man, e é uma série britânica sobre a relação de 2 irmãos, meios-irmãos, irmãos from the same lover, como eles dizem logo no início, portanto eu não estou a fazer um spoiler, e na verdade é sobre masculinidade tóxica e as dinâmicas da masculinidade tóxica. Está muito incrível. E pronto, vocês sabem que eu tenho um particular fascínio com esses temas, e isto está mesmo muito incrível, mas quando virem, vejam com... Estou a dar assim
Bom, vejam com tempo e com espaço emocional. Se estiverem um bocado mal emocionalmente, não vejam, não comecem Se a ver estiverem já. em fase luteal, não façam. Sim, se estiverem em luteal phase, não. Se estiverem com o período, também se calhar não. Vejam quando estiverem a ovular. Pois. Não sei se vai puxar muito, mas pronto, acaba o episódio. Não é puxar pela ovulação, baby. Não era esse o meu ponto. Maria, dá-lhe, Dá-lhe. termina. Mas tu já viste? Não vi a série. Vai, Mas Type pela tua B. descrição. Go Type B. Tu consegues. Vou acabar. Adeus. Vou acabar. Para a semana, por favor, ouçam, porque vai haver um episódio especial e, portanto, deixo-vos E aqui vamos já com preparar este jogos divertidos spoiler. para brincarmos umas com as outras. Não sei se vocês sabem que os nossos episódios de fim de temporada ou antes das férias são episódios sempre muito divertidos e com grandes recomendações e, portanto, aqui vos deixo. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal e, como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até a próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.